Começa agora, Paternidade.doc, com Fernando Giffer. Puxa a cadeira, aumenta o som e pega um café, porque o podcast mais carisma do streaming desse país já está no ar, com uma proposta única em disseminar o amor, a presença e o indispensável cuidado paterno. Por aqui eu sou o Giffer, pai da Laís e padrasto do Eduardo, e seguiremos juntos nessa próxima hora de Antena Ligada, porque, de novo, a gente se reúne para falar do maior amor do mundo e, portanto, nada mais importa a partir de agora, a menos que esse maior amor do mundo esteja aí do seu lado, rastejando com a bundinha cheia de fralda, precisando da sua atenção. Aí, é claro, por uma questão de prioridades, você pausa aqui e volta depois, fechado? Nosso entrevistado já está ali no aquecimento, prontinho para entrar em campo, mas enquanto o árbitro não autoriza, quero mandar meu beijão para todo mundo que tem acompanhado a nossa jornada semanal aqui no Paternidade.doc. A resposta tem sido mega positiva e eu espero que vocês continuem conosco, porque cada episódio acaba sendo uma aula inspiradora no que tange ao relacionamento pais e filhos. Pelo menos eu nunca termino o programa da mesma forma como eu comecei, então permita-se também, porque não há dúvidas de que você só tem a ganhar em ficar com a gente até o final. E se quiser sugerir um convidado, um tema, ou até se tornar parceiro do nosso programa, manda um e-mail para contato@fernandogiffer.com.br, contato@fernandogiffer.com.br ou através das redes sociais no @fernandogiffer. Agora sim, devidamente uniformizado, como nos velhos tempos, subiu a placa e a gente tem o prazer de receber aqui no Paternidade.doc Arena um dos caras mais queridos do universo esportivo do Brasil. Além do talento com os pés e com o microfone, o sorriso fácil e a gentileza são algumas de suas principais características. Maridão da Renata, com quem tem duas lindezas, o João de 9 anos e a Valentina de 5, nossos grandes protagonistas de hoje. Ele foi jogador de futebol profissional por 12 temporadas e, além da seleção brasileira pré-olímpica, passou por gigantes como o São Paulo Futebol Clube, a Inter de Milão e o Napoli da Itália, Oberhausen da Alemanha, Santos, Flamengo, Fluminense, Grêmio e Botafogo. Começou a carreira como comentarista esportivo em 2007, já no Grupo Globo, conglomerado de comunicação em que ele atua até hoje, e é uma das vozes do FIFA game clássico que é sucesso entre os apaixonados por futebol. Ufa! O cara é fraco, rapaziada? Não, né? Senhoras e senhores, ele que nunca vestiu a camisa do meu Palmeiras e, portanto, jamais vou perdoá-lo por isso. Caio Ribeiro, bem-vindo, meu parceiro. Aqui você tá em casa. Fala, Gilver, tudo bom? Parabéns pelo sucesso aí do podcast, obrigado pelo convite. Cara, não tem coisa mais gostosa que falar das crianças, né? Desse amor louco que a gente sente por eles. Acho que muito do sucesso do teu podcast é exatamente a transparência com que a gente aborda esse sentimento. E, cara, falar do João e da Valen, para mim, é a coisa mais gostosa do mundo. Então, é um prazer estar aqui dividindo esse espaço com você. Prazer é tudo meu, tenho certeza de que vai ser uma hora muito gostosa, muito proveitosa e, como eu falei, né, de muitos aprendizados para todos nós, porque nossos filhos são os nossos grandes professores da vida, né? A gente muito mais aprende do que ensina para eles. E é o seguinte, ô Caio, antes até de a gente começar para valer nosso bate-papo, até para o público ficar mais tranquilo também, quero saber se você e a família estão bem, né? Para quem não sabe, o Caio e a Renata, a esposa dele, se recuperaram recentemente da Covid-19. Tudo 100% aí, Caião? 100%, foi graças a Deus. Eu peguei, a Rê, a minha esposa, pegou e o João pegou. A Valen não. Por incrível que pareça, morando no mesmo lugar, convivendo, ela acabou não pegando. Mas estamos zerados já. Já tem mais de um mês, né, que nós contraímos o vírus. Agora, tivemos sintomas leves, um pouquinho de dor de cabeça, um pouquinho de dor no corpo, mas não tivemos febre, não perdemos paladar e olfato. Então, assim, rumo à imunidade, já estamos liberados para, pelo menos por um período, viver sem essa preocupação.
Ah, cara, graças a Deus, graças a Deus. Que sejam só vitórias e coisas boas aí a partir de agora. Tenho fé de que agora a gente né, vocês se cuidando, enfim, a gente precisa se cuidar mesmo porque a coisa é séria, mas se Deus quiser, daqui a pouquinho você tá de volta aí nos comentários e enriquecendo o nosso jornalismo esportivo, como você sempre faz há muito tempo. E Caio, conta pra gente, cara, como que surgiu a paternidade na sua vida, assim? Era um desejo antigo de vocês ou meio que aconteceu? Não, na verdade era um sonho. Eu sempre quis ser pai e falo isso para todo mundo. Eu tenho algumas paixões, né? E a minha vida é pautada em alguns pilares: família, talvez o mais importante de todos eles, crianças e esporte. Então, assim, minha vida gira em torno desse tripé. E quando eu conheci a minha esposa, eu já tinha parado de jogar. Na verdade, quando eu parei de jogar, no ano em que eu falei, putz, agora eu vou curtir um pouco a vida, viajar com os amigos, ficar um pouco mais com tempo livre, eu conheci a minha esposa e ainda fiz essa proposta para ela. Eu falei, amor, se você quiser casar grávida, tá liberado, tá? Por mim. E ela falou, não, vamos curtir um pouquinho e depois eu engravido. E aí, com um ano de casamento, quase um ano e pouquinho, acho que quase 2, já veio o João, que é um moleque fantástico, assim, coração gigantesco, tem um baita orgulho da pessoa que ele está se tornando. E depois a Valentina, que é para fechar com chave de ouro, né? Eu sempre quis ser pai de menina e ter um companheiro para fazer o cartola, para assistir jogos, para fazer tudo junto. E aí, na hora que você consegue um casal, a minha esposa, então, na hora que soube que era menina, ela falou, amor, comigo você acaba de fechar a fábrica, tá? Eu falei, mas por quê? Porque eu sempre quis o terceiro. Eu falei, amor, 3, casa cheia, aquela loucura. Ela falou, não. Ainda mais agora que eu sei que é um casal, esquece, 2. E aí a gente parou na Vale mesmo. Ô, Caio, e existe uma lenda, cara, de que a menina é mais apegada com o pai e o menino com a mãe. Essa máxima também se aplica à sua casa ou não? Putz, Guifer, eu não sei te dizer porque eu sou grudado com os dois, tá? E eles são muito diferentes de temperamento, né? O mesmo pai, mesma mãe, mesma educação, mas acho que muita gente vai se identificar com isso que eu tô falando. O João é super comportado, o João é um doce de moleque, educadíssimo. Se eu estiver fazendo essa entrevista com você e falar, filho, papai vai conversar com o Guifer, senta aqui do lado, não pode fazer barulho, eu vou conversar 1 hora com você tranquilamente sem fazer barulho. Se eu chegar para a baixinha e falar, baixinha, não pode fazer o barulho, ela vai aparecer na câmera, ela vai se pendurar de ponta cabeça no teto, ela vai pular no meu pescoço, ela é completamente espivetada. E eu acho que é isso que torna os dois ainda mais especiais, né? Eles têm temperamento, mesma educação, claro, mas comportamentos e temperamentos completamente diferentes. O João é super coração, super tranquilo, e a Valen, eu brinco que ele é a terrorista da casa. Existe eu já vi até, na verdade, especialistas falando disso, que existe uma tal de adolescência da primeira infância. De repente, será que a Valentina está nessa fase adolescente da primeira infância? O João, ele viveu esse momento? Viveu, eu acho que pode ser sim. O João, eu lembro que quando ele tinha, acho que 3, 4 anos, ele era um pouquinho mais bagunceiro, vai. E aí depois, à medida que ele foi crescendo, que ele foi acalmando e hoje é um moleque super da paz. Enquanto eu tô falando, eu tô pensando, tomara que a Vale então esteja nessa infância aí, que depois ela vire o João, porque essa dá trabalho, viu? E eu até vou fazer vou caguetar o Caio aqui no ar. A gente, antes de começar o programa, a gente tava batendo um papo e o João apareceu na câmera aqui bravo com o pai dele, porque ele tava fazendo lição com o pai e ele queria usar a calculadora e o pai, bravo do jeito que não deixava, né, Caio? Não tava deixando. Cara, a vida dele, o João é que nem eu, ele é muito do esporte, tá? Então ele faz aula de tênis, joga futebol com os amigos, tal. Tem um momento do videogame que acho que nessa quarentena todo mundo que sempre foi como eu sou, né? Um pouco mais, filho, se diverte com teus amigos, vai jogar bola no condomínio, na rua. E depois, na hora que escurecer, você vem para casa e aí você pode pegar um pouquinho de videogame. A gente teve que abrir um pouquinho, né? Por causa da quarentena. Ser um pouquinho mais tolerante com essa parte de celular e iPad, porque tadinho, eles já não podiam encontrar os amigos, já não tinham muito lazer,
Então a gente deixou. E aí ele gosta muito de encontrar os amigos, até para jogar o tal do Fortnite e o FIFA. Mas, cara, ele faz a lição para poder brincar com os amigos. E eu tô tentando colocar na cabeça dele que não é fazer a lição por fazer, que tem que entender, tem que pensar nos exercícios, absorver conteúdo, estimular a leitura. Então é um trabalho diário aqui. E aí ele quer fazer a lição de matemática com a calculadora. Eu falei, filho, de jeito nenhum. A tabuada, né, as multiplicações e divisões, que é nessa fase da escola que ele tá, você tem que aprender. Vai chegar uma hora que vai ser automático, que você vai fazer de cabeça. Mas se você começar a fazer com a calculadora, você não vai aprender. É que nem número de celular, né? Na nossa época a gente decorava todos. Hoje em dia você não sabe mais o número de ninguém. Você põe o nome no celular e já aparece tudo. Endereço, telefone, e-mail, nome, sobrenome. Então eu tenho estimulado, e aí ele fica bravo, porque com a calculadora ele vai acabar a lição em 10 minutos. Sem a calculadora ele vai levar 30. E ele quer sair para brincar com os amigos. Então ele estava bravo porque eu não deixei ele pegar a calculadora. E o João, Caio, ele já tá naquele. Pô, já tá com 9 anos, já deve conhecer futebol mais do que eu. Deixa eu te perguntar uma coisa. O João, ele te corneta, cara, nos comentários tanto da TV ou até nos comentários que você gravou pro FIFA, já que ele gosta de jogar? Na TV, não. No FIFA, sim. Uma das situações até engraçadas, eu perco dele no FIFA, tá? Ele joga pra caramba. Eu amo fazer o FIFA, é um trabalho que eu comecei com o Thiago lá em 2010, se não me engano. Nós ficamos 9 anos juntos. Eu não sei se foi 10, não, foi 12, eu acho. Acho que nós estamos há 7, 8 anos juntos, né? Agora teve o anúncio da saída do Thiago, da entrada do Villani, eu continuo como comentarista do FIFA. Mas eu nunca fui muito ligado a videogame. Eu passei a ter conhecimento desse universo, né, que é gigantesco, depois que eu virei comentarista. E o João, cara, ele me dá uma surra no FIFA. E no começo a gente jogava e ele perdia o gol, e aí o Caio virtual falava, não, aí não é força, é jeito, era só tirar do goleiro. Ele olhava pra mim e falava, você vai ficar me cornetando, pai? Eu falava, filho, o papai tá quieto. Quem tá falando é teu pai lá no joguinho. Eu não sabia, tô falando pra todo mundo. Aí ele ficava bravo. E era uma situação engraçada, porque ele olhava pra mim como tipo, pai, para de falar. E eu falo, filho, é o joguinho, já tá gravado, não sou eu. E aí ele acabava ficando meio irritado, assim. E você, quando joga FIFA, às vezes você fica bravo com você mesmo, com os comentários que você faz a respeito das suas próprias jogadas? Putz, Guifer, eu vou te falar, eu me divirto, cara. Porque a gente... E aí tem algumas situações muito legais, né? Então tem a brincadeira do Thiago, que fala que eu comi todos os sanduíches da cabine, que eu acho o Cristiano Ronaldo lindo, que tocou a bola pro Alan, o alambrado. Então tem algumas situações que eu acho que para esse público adolescente e infantil, e eu acho que o FIFA me aproxima demais dessa faixa etária, são muito legais. Da mesma maneira que a gente às vezes dá umas cornetadas propositais, e a FIFA, e o FIFA, né, a EA, que é a dona dos jogos, a Electronic Awards, ela dá essa liberdade, sempre deu para mim e para o Thiago e tem dado agora também para o Villani, da gente criar em cima das linhas. Eles até falam que aqui no Brasil é o território que eles dão mais criatividade para os talentos, né, que é o narrador e o comentarista. Então, teve uma época que, e já aconteceu de eu ir tirar foto, e aí mulher, quando eu tô andando na rua, fica olhando, eu falo, tudo bem? Aí ela, eu não aguento mais ouvir a sua voz. Aí eu falo, seu filho joga FIFA? Ela falou, joga todo santo dia, você está na minha casa e eu não aguento mais você. Então é uma coisa engraçada. E as crianças, quando vêm pela abordagem, eu já sei que quando é do FIFA e quando é da TV. E 90% delas me procuram por conta do videogame. E aí eu falo, você joga FIFA, né? Jogo. Mas já aconteceu uma ou duas vezes da criança, o irmão vir e ele ficar meio olhando feio. E aí o pai, eu falei, você não quer tirar foto? Ele, não. E aí o pai falou, Caio, ele perdeu ontem no FIFA e você deu uma cornetada no time dele, ele tá bravo com você. E aí eu falo, não fica bravo com o tio, eu não vou mais cornetar. Não, você me corneta sim. Então é uma coisa legal, é uma relação que te aproxima demais desse público mais jovem. E cria uma magia, né? O videogame ele tem esse poder. Você sempre foi um atleta profissional, então sempre foi muito conhecido pelo visual e de repente você ficou famoso pela sua voz também, né? É engraçado porque é um universo gigantesco, né? E é uma paixão. Quando apareceu o convite para nós fazermos o FIFA, foi através do Thiago, ele foi procurado pela EA, ele falou, Caião,
tem uma proposta para nós, eu não posso te contar ainda, mas confia em mim. Eu falei, Thiago, pô, você é meu irmão, confio de olho fechado em você. Você acha que é bom? Vamos nessa. E aí, com o tempo, você vai percebendo, e principalmente nesse universo, né, das crianças, cara, o jogo que eu faço na TV, ele passa 9h30 da noite. Muitos dos... Que é o caso do meu filho mesmo, ou ele assiste o primeiro tempo e dorme, ou ele dorme antes do jogo. O Globo Esporte, que é um outro programa que eu faço lá na Globo, ele entra à 1h da tarde. O meu filho, por exemplo, ele sai do colégio às 4h. Então, eles não assistem o Globo Esporte. O FIFA é uma oportunidade que você tem de entrar na casa das pessoas a hora que elas decidirem, né? Elas querem, elas vão lá e ligam o PlayStation e jogam. Então, eu acho que, talvez em termos de popularidade, o FIFA faz com que você cresça muito. Que você não está limitado àquele horário em que você tem que estar na frente da TV. Você tem a disponibilidade de jogar a hora que você quiser. Muito democrático, né? É muito. Entrando agora novamente aqui um pouco na sua paternidade, quem era o Caio Ribeiro antes do João e quem é o Caio Ribeiro agora depois da Valentina? Cara, antes do João eu sempre falo que eu acho que eu era um cara incompleto, porque o sonho da minha vida sempre foi ser pai. Sou 100% realizado com os meus filhos, amo o que eu faço, que é trabalhar com esporte, acho que encontrei a pessoa certa, que é a minha esposa, e no momento certo de vida. Porque enquanto jogador de futebol, você não tem muita residência fixa, né? Você é meio nômade. Então eu morei em São Paulo, eu morei em Santos, eu morei no Rio de Janeiro, eu morei na Itália, eu morei na Alemanha, eu morei em Porto Alegre. Então eu sempre pensei isso, eu vou curtir muito a minha vida, a minha carreira e tudo que ela me proporciona, de viagens, de conhecer gente nova, de namorar bastante. Mas eu acho que na hora que eu tiver que constituir, por mais que a gente não controle muito isso, o ideal seria que eu me apaixonasse ou pensasse em ser pai depois de ter encerrado a minha carreira. E é um dos motivos até que muita gente me pergunta de eu não ser treinador. Eu quero ter tempo para ver meus filhos crescerem. Imagina um treinador ou um jogador que você faz uma temporada aqui, depois você vai para Itália, depois você vai para Alemanha, depois você vai para Porto Alegre, depois você vai para o Rio. Atrapalha, acho que ia mexer um pouquinho com a cabecinha deles, né? Dessa questão da rotina, de ter amigos, de ter uma turma e uma rotina mesmo, né? De um mesmo colégio dentro de uma mesma cidade, por exemplo. Então, eu acho que o fato de eu ter casado depois que eu parei de jogar, de ter conhecido a rede, ter sido pai depois dos 30 anos, talvez me tenha trazido uma maturidade para eu explorar essa paternidade, esse sentimento com toda a intensidade do mundo. Eu abro mão de qualquer coisa para estar com eles. A paixão da minha vida são os meus filhos. Se você entrar no meu Instagram, você vai ver que 80% das minhas fotos são com eles, eu jogando bola, eu na piscina, eu com eles tirando foto parada. Eu vivo para eles mesmo e não tenho o menor problema em falar isso. Eu tenho os meus objetivos profissionais, claro que eu tenho. Tenho o meu sonho dentro da TV, quero crescer, alcançar alguns objetivos, mas abrir mão do meu tempo com os meus filhos é uma coisa que eu não faço. Então, assim, a minha relação, tanto com o João como com a Valen, é de uma amizade, de uma entrega absoluta, sabe? Não tem tempo ruim, tem horas que você tem que puxar a orelha, tem horas que você tem que deixar de castigo, acho que todo pai e mãe fazem isso. Mas eu sou um cara completamente realizado, então, respondendo objetivamente, eu acho que eu não seria completo se eu não fosse pai, e eu me sinto o cara mais feliz do mundo por ter tido um casal e com a personalidade que o João e a Valen vieram. E é muito louco, assim, porque a gente tá falando de ausência, né? Poxa, eu poderia, de repente, seguir uma carreira de treinador, mas aí eu ficaria muito ausente. E é maluco, porque quando a gente pensa de forma não racional na ausência, a gente pensa que eu estando ausente vai fazer mal pro meu filho. E quando a gente pensa de forma racional, a gente percebe que nós, pais, somos muito mais dependentes do amor deles, do abraço, do afeto, da presença deles, até do que eles, né? Eles começam a brincar e eles esquecem da gente. A gente não esquece deles em nenhum momento, então provavelmente você sofreria talvez até mais do que eles. Você tem esse pensamento, Caio? Eu tenho, e assim, eu e a Rê, a gente pensa muito dessa maneira, né? De criarmos os dois para a vida, né? Então a gente dá muita liberdade para eles dormirem na casa dos amigos, passarem o dia fora, viajar.
Mas eu sinto mais do que ela até, porque eu sou aquele pai que beija toda hora, que abraça toda hora, que não consegue dormir sem falar te amo e ganhar um abraço dos dois. Então, hoje o mundo está um pouco diferente, né, por conta desse coronavírus, então eu não tenho viajado, né, por conta dessa pandemia. Mas a minha rotina sempre foi de viajar na terça e voltar na quinta, e depois viajar no sábado e voltar domingo à noite para fazer os jogos fora de São Paulo. E isso me matava, assim, claro que faz parte, e é importante eles entenderem e eu falo muito isso para eles. Às vezes eu falto num jogo do João, ou numa apresentação da Baixinha, e eu falo para eles, assim, o papai está trabalhando para que não falte nada para vocês. Eu achei importante eles terem esse entendimento, sabe, que o tempo que eu estou fora de casa é justamente para eles poderem ganhar um presente melhor, ter condições de estudar num colégio bom e até de repente fazer uma viagem legal no final do ano. Então, assim, é saber dar valor às coisas e entender que a vida é feita de sacrifícios, mas principalmente de potencializar os momentos que a gente está junto, né? Então, por isso que quando eu tô com eles, eu tô 100% com eles, mesmo. Então eu escalo cartola com o João, eu jogo FIFA com o João, eu não sei jogar Fortnite, mas eu fico assistindo com ele quando ele não tá com os amiguinhos dele. A Baixinha, a gente assiste o Harry Potter, que ela ama a série, né? Então a gente assiste, agora já, como a gente assistiu todos, ela tá mudando para Chiquititas, mas antes era só o Harry Potter. Mas a gente fica na cama junto, fica brincando junto aqui com o slime, agora não só o glitter, mas como que chama? Essas roupas agora, tie-dye. Agora a moda é o tie-dye. Então, são momentos que eu acho que constroem uma relação. E a minha com eles é muito especial mesmo. Assim, é de muito amor, de muito carinho envolvido. Antes da quarentena, e acredito até que depois da quarentena, que a gente consiga sair na rua sem máscara, se Deus quiser, eu acredito que as suas saídas à rua não devem ser tão tranquilas, porque você é uma figura extremamente conhecida e tá tudo quase, como você falou, 2, 3 vezes por semana na TV aberta, na TV fechada sempre. O assédio dos fãs com você incomoda os seus filhos às vezes? Eu já ia chamar você de pai, Caio. Incomoda eles, assim? Essa coisa de, putz, a gente tá jantando, poxa, pai, fica mais com a gente e tal. Já aconteceu ou não? Não, teve uma história engraçada que graças a Deus ele já superou, mas o João passou a ter rejeição com foto. E eu acho que é muito em função disso que você falou, desse tipo de assédio. Então, é natural, e eu acho que assim, que é uma coisa que eu aprendi com a minha mãe, você nunca terá uma segunda oportunidade de causar uma boa primeira impressão. Eu nunca vou dizer não para uma criança que venha pedir foto ou um autógrafo. Assim, eu acho que a partir do momento que você se torna uma pessoa pública, faz parte. E eu gosto desse tipo de relacionamento. Eu não sou aquele cara que não vai no supermercado, que não sai na rua, que não vai em parque de diversões, que põe boné. Muito pelo contrário, tiro quantas fotos tiver que fazer e não me privo de levar os meus filhos a esses lugares. Mas é natural que eu tirasse muitas fotos em alguns lugares que eu ia. E aí eu comecei a perceber que o João começou a pegar raiva de foto, ele não queria tirar. Eu pedia para eu tirar com ele, ele falava não, e aí ele falava, você vai postar, pai? Eu falava, filho, vou. Não é para postar. E eu falei, puxa, eu acho que talvez por as pessoas pedirem tanto para tirar foto comigo, eu acho que ele criou uma rejeição daquele tipo, a foto afasta o meu pai de mim. É um momento que ele vai dar atenção para os outros e vai me deixar de lado. E aí eu comecei a tomar um pouquinho mais de cuidado, sabe? Não é que eu não tirasse, mas comecei a explicar para ele que era legal, que assim como ele ia crescer e ter os ídolos dele, eu podia ser o ídolo de alguém e por isso a pessoa queria tirar uma foto comigo e tal. Mas ele teve uma fase que ele criou rejeição, ele não queria não. Hoje tá tranquilo, lida super bem, entende, até porque já tá maior, mas quando ele tinha uns 6, 7 anos, ele passou por uma fase mais complicadinha. A Baixinha não. A Baixinha, pô, às vezes a gente tá fazendo os programas, né, não só o homeschooling, né, mas assim, os programas do Sport TV, muita coisa eu faço aqui pelo computador de casa. Ela, se deixar, ela entra todos os dias em todos os programas e fica fazendo graça na frente da câmera. A Vale é o contrário, eu falo, Baixinha, papai agora é sério, agora papai você não pode entrar. Mas ela tá sempre aprontando. Ô Caio, você completou 45 anos recentemente, mas eu quero dar um pulo ali no final dos anos 70, subindo para os 80. Fala pra gente como foi a sua infância e o relacionamento com teu pai.
Eu acho que o que eu tenho com os meus filhos é muito do exemplo que eu tive em casa, né? A minha relação com os meus pais é fantástica até hoje. São meus ídolos, meus espelhos de vida, né? Meus grandes exemplos. O meu pai era o cara que me levava no estádio, que jogava bola, que me fez ter esse amor pelo esporte. A minha mãe também sempre foi uma super companheira. Meu pai é médico, minha mãe é professora aposentada, né? Era professora. Mas, assim, sempre foi uma relação de muito respeito e de muita honestidade. Tanto que, vou até um pouquinho mais além, quando eu tinha 16 anos, eu comecei a jogar com 5 no futebol de salão de São Paulo, aí fiz toda a base no São Paulo, e eu sempre estudei no mesmo colégio, né? Então eu tinha minha turma, tinha minha namoradinha, enfim, tinha a minha rotina. E aí o São Paulo pediu num ano para que eu estudasse de tarde, eu estudava de tarde para que eu estudasse de manhã, porque os treinos seriam à tarde, e eu mudei para manhã, e 3 meses depois o São Paulo pediu para eu mudar para noite, porque os treinos seriam 2 períodos, só que aí eu perderia o ano letivo, eu seria reprovado porque não dava para mudar. Naquela época, tô com 45, mais de 20 anos atrás, quase 30 anos atrás. E aí um dia meu pai e minha mãe no carro, eu tinha acho que 16 anos, que é uma fase 15 para 16 anos, uma fase que você ainda não é um homem, né, um adolescente. E aí meu pai falou, filho, a vida é feita de algumas tomadas de decisão e de algumas responsabilidades. E eu quero dividir uma, mas eu acho que a decisão tem que ser sua. O que você quer? Você quer continuar no teu colégio, estudando com teus amigos, tendo a tua rotina, e aí você vai jogar futsal, você vai jogar socialmente, ou você abre mão de tudo isso, vai estudar à noite, abre mão dos teus amigos, da tua rotina e quer apostar numa carreira de futebol. E aí eu falei, pai, o meu sonho é ser jogador. Ele falou assim, então eu vou criar uma estrutura para você, porque óbvio, eu não dirigia, não tinha carro, nada. Ele falou, para que a gente te leve, para que a gente te busque, ou ônibus, enfim. Mas a gente vai criar uma estrutura para que você termine o 2º grau, né? Você termine o colegial e se dedique a esse sonho. Mas você vai me prometer uma coisa. Nós vamos fazer um acordo agora. Quando você parar de jogar, você vai me dar um diploma de faculdade. E eu falei, mas por que você faz questão da faculdade? Ele falou, principalmente pelo exemplo que você vai dar para os seus filhos depois. Um dia você vai ser pai. E você vai entender a importância dos estudos. Com 16 anos, você não tem ideia do que a vida vai te trazer pela frente. Mas eu tenho, e eu acho importante que você um dia faça uma faculdade por N motivos. E aí eu prometi para ele que quando eu parasse de jogar, porque naquela época não dava para fazer ao mesmo tempo, eu entregaria um diploma para ele. E foi a primeira coisa que eu fiz. Eu me dediquei à minha carreira, virei jogador de futebol profissional, me aposentei com 30, e no ano em que eu resolvi aceitar o convite da Rádio Globo e parar de jogar, eu me matriculei numa faculdade de gestão do esporte, um curso reconhecido pelo MEC, fiz a faculdade, entreguei o diploma, que era um acordo que eu tinha lá atrás com ele e que eu tinha obrigação de cumprir. Cara, que história maravilhosa. E como que era a relação de vocês, Caio, no que tange a conversas mesmo? Você sempre teve seu pai próximo, conversando. Chegou a época da adolescência, que inclusive é a época que daqui a pouco o João vai entrar também em pouco tempo. Vocês conversavam sobre tudo, droga, sexualidade, ele te orientava sobre isso? A parte de sexualidade, para te falar bem a verdade, menos, tá? Mas em relação às drogas, em relação à saída, né, as tentações da vida sempre. Então ele sempre falou, filho, se você quer ser jogador, você tem que cuidar da tua saúde, você tem que cuidar do teu corpo. O maior patrimônio que um atleta tem é o corpo. Então, tão importante quanto treinar é a hora de descanso. Então isso para mim sempre foi muito claro. E ele e minha mãe, principalmente a minha mãe como professora, como educadora, ela sempre falou, filho, vão te oferecer bebida, vão te oferecer drogas, você vai andar com pessoas que talvez não tenham o mesmo comportamento que o seu. Eu só quero deixar bem claro que a decisão é sua, mas eu quero te mostrar o que é certo e o que é errado. E que tudo tem um preço. Se você for por esse caminho, as coisas vão ser mais fáceis. Se você for por esse outro, você vai ter que pagar um preço. Então, para mim, assim, eu nunca fumei nem cigarro, pra você ter uma ideia. Sempre fui um cara muito cuidadoso com essa parte
da saúde física, mental, enfim. Eu acho que isso é muito dos meus pais. Então, eu saía assim, voltava à tarde, no começo da adolescência eles iam me buscar, depois que eu tinha meu carro já fazia as contas por conta própria, mas eu sempre fui um cara muito responsável, sempre fui muito focado naquilo que eu queria fazer. E é isso que eu tento passar para as crianças também. Tem a hora da diversão, tem a hora do Fortnite, da baixinha do TikTok agora, né, que as meninas adoram. Sim. Mas vocês vão ter esse momento depois que vocês cumprirem com as suas obrigações. A obrigação de vocês é serem bons filhos e bons alunos. Então faz a lição e depois vai brincar. Seja educado e aí você vai ter mais tempo com teus amigos. Você fala do seu pai com um ar de muita gratidão, né? Cara, eu sou um cara muito, muito aberto, assim. Eu não tenho problema em falar te amo e expor os meus sentimentos. Claro que te emociona, né? Eu sempre falo isso. Toda vez que é para falar dos meus filhos ou que é para falar dos meus pais, dá aquela travada na garganta, na TV eu choro mesmo, porque, assim, é uma relação muito intensa, né? De gratidão, de amor, tal. Eu sou muito grato pela educação que eles me deram. E é esse o espelho que eu tenho e que eu pretendo e quero e tento passar para os meus filhos. Muita gente me pergunta, teu filho vai ser jogador de futebol? Porque ele joga, modéstia à parte, ele joga muito bem. Eu falo, não sei, isso é dele. Se ele vai estar disposto a fazer os sacrifícios para chegar onde eu cheguei, é com ele. Talento ele talvez até tenha, mas não é isso que eu quero. Eu quero que ele seja um bom filho e um bom aluno. Isso eu aprendi com os meus pais. Eles abriram mão de muita coisa para educar eu e a minha irmã. Eu tenho uma irmã. E nunca faltou amor em casa. E nunca faltou atenção, nunca faltou carinho. Isso não significa que eles não tenham dado um puxão de orelha, me deixado de castigo. E eu acho que o não é legal. Você ouvir o não faz com que você repense e até valorize algumas coisas, dê valor para as coisas. Então, se você estiver ouvindo, pai, te amo. Você é um exemplo para mim, para os meus filhos, um avô super presente e minha mãe também. E eu espero que vocês continuem com a gente por muitos anos ainda. Além do teu pai, você tem outras influências paternas que te inspiraram de alguma forma? Seja na família, seja entre amigos? Olha, eu tenho os meus pais como referências absolutas de conduta, de comportamento, de valores, de tudo. Aí eu tenho os meus ídolos no esporte, né? Algumas referências, o Zico era meu ídolo de infância, depois o Guga no esporte, né? No tênis. Eu tenho meus melhores amigos, né? Que muitos deles não são conhecidos e outros, como o Kaká, por exemplo, que é um ídolo do futebol mundial e é um irmão que eu tenho. Cara, eu acho que assim, a vida te apresenta algumas experiências e algumas situações que te aproximam e te afastam das pessoas. E é natural que você se aproxime daquelas que você tem mais identificação, né? Que você ou estudou junto, ou que os filhos sejam amigos. Então, assim, eu tenho grandes amigos, tenho as minhas divididas, tive, e devo ter algumas ainda pela frente, seja na TV ou fora dela, mas, assim, uma coisa que eu não abro mão é de caráter e de bons comportamentos, e é isso que eu cobro deles também. Caio, você viveu muitos anos em um universo extremamente machista, que é o universo do futebol, né? Graças a Deus isso vem melhorando, mas principalmente na época em que você atuou como jogador, era uma característica muito forte da modalidade. Mas até saindo um pouco do futebol, sabendo como esse mundo ainda é masculino, machista, e o quão ele viola os direitos de igualdade da mulher, quais são suas maiores preocupações com relação à Valen? Cara, eu vou te falar, eu acho que eu conviver num ambiente machista, mas que eu acho que para eu me tornar a pessoa que eu sou, talvez o esporte tenha sido fundamental. Porque eu venho de uma família de classe média, e o ambiente do futebol é uma classe muito baixa, e eu sempre falei isso, né? E eu vi isso de um treinador. Eu jogava por um sonho de infância, mas eu concorria com crianças, com pessoas que jogavam para sustentar sua família.
Meu pai tinha condições de me pôr num colégio bom e eu, de repente, cursar uma faculdade, me tornar, enfim, qualquer outra profissão fora do esporte, mas eu escolhi o esporte. Então eu convivi com negro, com branco, com japonês, com rico, com pobre, com homem, com mulher, e isso, para mim, me fez entender e respeitar as diferenças. Então eu sou um cara que convivo muito bem com as pessoas, eu gosto de pessoas, né? Muita gente fala, o que você admira? Eu falo assim, não, eu gosto do comportamento, eu gosto de analisar, sabe? Eu ficaria tranquilamente olhando o comportamento, como é que uma pessoa lida com uma situação adversa, sob pressão, como é que ela reage diante do fracasso, se o sucesso sobe a cabeça ou se ela mantém os pés no chão. Eu acho muito legal esse lado da psicologia do esporte, né? Comportamental. Então, o esporte me ensinou isso. Em relação à baixinha, eu não tenho esse tipo de preocupação, sinceramente. Eu sempre pretendo e educo os meus filhos de acordo com a meritocracia. Se você se comportar, você vai ter mais coisa. Se você for bom aluno, você vai ter mais presente, mais tempo livre. Se você aprontar, eu vou ser obrigado a te dar castigo ou tirar as coisas para que você passe a entender o que é certo e o que é errado. A minha filha vai ser criada com os valores que eu aprendi dos meus pais e que eu passo para eles. E aí ela vai aprender tomando porrada da vida como eu acho que tem que ser. Ela não vai viver numa bolha, ela não vai viver... É lógico que a gente, como pai, é super protecionista, a gente quer mostrar todos os atalhos, mas eu acho que é fundamental que eles aprendam com as próprias pernas, entendeu? Então ela vai ter situação, sim, e eu falo isso com o João. O João, por eu ser jogador e ele jogar super bem, é inevitável que fale, é o filho do Caio, não sei o que lá. Eu falo, filho, não. Você é mais um como todos eles, você vai ter que merecer a titularidade, você vai merecer a seleção do clube, você vai merecer ser campeão, e quando não der certo, você vai aprender com as derrotas, porque é onde você mais aprende, é a hora que a coisa não sai como você imaginou. Né? Tem um monte de gente para te abraçar agora, a hora que você está por baixo, eu quero ver quem que te dá a mão para você levantar junto. Isso tudo são valores que eu aprendi através do esporte e que pretendo passar para eles e para outras pessoas. O João está na base de algum clube, ou Caio, atualmente? Na verdade, nessa idade dele, não existe base ainda, né? Com 9 anos ele tem futsal, mas isso é engraçado, porque assim, ele começou há 3 anos no São Paulo, lá no clube. E ele foi campeão uns 3 anos. Desde o primeiro, o São Paulo quer levar ele para a seleção. E eu deixo com ele, eu falo, filho, você quer? Ele falou, não, pai, ainda não. E ele é muito tímido. Eu falo, tá bom. E aí esse ano ele aceitou. Na hora que ele aceitou, veio o coronavírus e acabou com a seleção. Mas eu acho que é uma decisão muito dele. Eu não quero que seja nada forçado. E eu falo isso para ele. Eu falo, filho, talento você tem. Você joga muita bola. Agora, existe uma estrada muito longa ainda, porque assim como você, existe muita gente boa por aí. E você vai ter que abrir mão de muita coisa. Nesse momento, com 9 anos, eu só quero que você se divirta. Quero que você seja feliz. Seja no clube, seja com seus amigos, seja aqui no condomínio, eu quero que você seja feliz. E eu vou te direcionar. Então vai ter hora que você vai ter que escolher entre uma festinha, ou ir para um condomínio no interior de um amiguinho, ou jogar um campeonato. E a partir do momento que você faz a sua opção, isso vai ter uma consequência. Então, assim, a gente conversa bastante, eu tenho uma relação muito, muito aberta com eles, eu sempre procuro mostrar, direcionar, mas eu acho que a decisão tem que ser dele. Perfeito. Eu acho que você até respondeu a próxima pergunta que eu ia fazer para você, se você tinha um perfil de pai mais tradicional na criação deles ou se você busca dar um pouco mais de autonomia. E pelo que você disse, você obviamente orienta, mas é um perfil mais de autonomia. Como que você lidar, Caio, com essa questão, por exemplo, de estereótipos de gênero, principalmente quando eles estão mais jovens, né? Aquela coisa do carrinho para menino, boneca para menina, azul, rosa, é uma coisa que vocês também sempre criaram de uma forma com autonomia para eles, ou você geralmente é mais tradicional com isso? Não, eu explico. Com o João, que já está numa outra idade, né, um pouquinho mais velho, a Valen eu acho que ainda é muito cedo, né? Ela tem 5 aninhos só. Mas, primeiro que eu acho que tem a natureza deles de gostar do azul ou do rosa. Eu acho que é muito da pessoa. E aí existe o direcionamento dos pais. Então, para o João, eu já tive essa conversa com ele. Eu falei, filho, o papai gosta de mulher. Por isso que o papai casou com a mamãe, por isso que você está aqui e a Valen está aqui. Mas isso não significa que você tenha que tratar mal os outros. Eu trabalho na televisão,
o que mais tem na televisão é gay. Falando o linguajar sem nenhum tipo de preconceito, mas assim, sem se preocupar com nomenclaturas. Cara, eu sou muito amigo de 99% deles. Porque para mim não importa se ele é gay, se ele é homem ou se é mulher. Me importa a essência da pessoa. Se ele é educado, se ele é uma pessoa do bem, se ele trata os outros de uma maneira bacana. Então, o que eu falo pro João, que é um pouco mais velho, é isso. Eu falo assim, filho, é claro que eu estimulo. Claro que eu falo, pô, essa aqui é gatinha, hein? Filho, olha essa menina aqui do Instagram, pô, é bonita, hein? Mas eu não vou amar ele menos se ele tiver um caminho diferente do meu. Ele é meu filho. E eu faço questão de mostrar para ele que as diferenças não tornam ninguém melhor ou pior. Que você tem que saber conviver. Que você tem que tratar bem, sim, o gay, porque não é porque ele pensa diferente de você que você tem que tratá-lo diferente, ou não é porque a pessoa é mais rica ou mais pobre, porque ela tem mais coisa ou menos coisa. O que vale é a essência. Então, as pessoas que trabalham na minha casa convivem e têm o mesmo carinho das pessoas da minha família. Aliás, eu acho que não existe ninguém mais importante do que a babá da minha filha, porque talvez ela fique com a minha filha tanto tempo como eu fico. E se não for uma pessoa que eu tenha confiança e que tenha bons valores, que eu possa deitar no quarto e dormir, porque eu sei que a minha filha está em boas mãos, eu não vou conseguir dormir. Então eu acho que assim, esse direcionamento é muito... Eu acho que tem fases. Tem a hora de conversar sobre o lado da sexualidade, vai ter a hora de falar sobre sexo, vai ter a hora de falar sobre drogas, mas nós estamos falando de pessoas. E a pessoa conta não é a cor da pele ou o que ela tem de bens materiais, conta a essência. E isso é o que eu tento passar para eles. Eu queria falar com você agora com relação a redes sociais, porque nessa era de redes sociais, a gente vivencia um momento da história em que muitos covardes, valentões e disseminadores de ódio gratuito, eles se sentem à vontade para cometer ali os seus crimes por detrás de uma tela com a plena sensação de impunidade, né? E isso assusta você com relação aos filhos? Te dá medo? Não, medo não. Mas eu acho que tem que ter limite, tá? Então, assim, a baixinha ama o TikTok, ela gosta, ela tá sempre com o iPad dela. O João já é mais do Fortnite, não é muito de rede social, assim, Instagram, TikTok, ele não é muito ligado a essas coisas. É uma coisa que a gente conversa muito, a gente fica muito atento, então seja conversando com as escolas ou com os amigos, né, em relação a algumas armadilhas. Estou falando de pedófilo, estou falando desses desafios que esses adolescentes fazem, aí tipo, coma não sei o que lá, pule de não sei aonde, aquela história que teve alguns anos atrás de pulseirinha, pulseirinha não sei que cor é beijo, pulseirinha não sei que cor é mais pesado. Eu acho que isso tudo a gente tem que estar atento e tem que estar orientando. Eu acho que, e eu falo isso para eles, assim, eu tenho Instagram, o TikTok eu não tenho nenhum post, mas eu tenho a minha conta para poder ver, porque eu acho divertidíssimo, mas isso aqui não é a vida real. Isso aqui é um canal de comunicação para você se aproximar do público e para você se manter informado em relação a várias coisas que estão acontecendo. Mas não é a vida real. A vida real, você sofre, você dá suas cabeçadas, você tem os seus problemas e ninguém vai querer ficar expondo isso em rede social. Lá todo mundo é o melhor dos mundos, tá? Então tem a hora sim de postar, tem a hora de curtir, tem a hora de brincar com os amigos, mas sempre com um direcionamento e uma supervisão dos pais para que não passe dos limites. Quando eu digo até do medo, até do receio e tal, se você se assusta, como você é uma pessoa pública e está o tempo inteiro na televisão, você querendo ou não trabalha com opinião, com comentário, com paixão, né, com futebol, então o torcedor ele é muito passional. Essa coisa de repente, um comentário que você faz, você sempre vai agradar um lado e desagradar o outro lado. Você já passou por situações assim de ameaça que te assustaram e aí não tem jeito, a gente fica com medo dos filhos, porque o cara não gosta, ele vai lá na sua DM, vai lá no seu inbox e começa a te xingar e ameaçar você de morte. Você já passou por situações desse tipo? Não, graças a Deus não. Eu acho que eu tenho uma linha de comentário de muito respeito ao ser humano. Essa Concordo é uma plenamente. Do meu trabalho. Eu sempre falo, eu não faço com os outros o que eu não gostava que faziam comigo. Então, assim, como comentarista, eu tenho a obrigação de dizer o que está certo e o que está errado, quem está jogando bem e quem está jogando mal. Mas eu tenho que entender que esse cara também, como eu tinha, ele pode estar num dia ruim, e que ele tem pai, ele tem mãe, ele tem filho, e quem sofre são os outros, não somos nós.
falo sempre isso, putz, como você lidava com as críticas? De uma maneira muito natural, porque a gente fez isso a vida inteira, então você vai criando uma casca e você sabe lidar com isso, a hora de ligar a TV e entender um comentário, a hora de desligar a TV e não ouvir nada. O que te machuca é a hora que você olha para o lado e tua irmã, teu pai, tua mãe, eu não era casado na época, estão sofrendo por conta de algum comentário. Aí você pega a raiva do cara. Então, assim, os meus comentários, até em tons de crítica, e muitas vezes eu sou obrigado a criticar, é uma crítica ao momento, é uma crítica técnica, construtiva. Ela nunca é embasada em ironia, em sarcasmo. E isso me faz com que eu tenha uma relação com os atletas e treinadores e com os torcedores de muito respeito. Claro que de vez em quando os caras não ficam felizes, claro que às vezes você chega e fala, pô, quem vai ganhar, São Paulo e Palmeiras? Acho que o Palmeiras é favorito. A torcida de São Paulo falou, pô, mal agradecido, jogou no São Paulo, tá cuspindo no prato que comeu. Não tem nada disso, eu sou muito grato a tudo que o São Paulo me ofereceu. Só que hoje o Palmeiras está melhor que o São Paulo, então eu tenho que falar aquilo que eu tô vendo. Não tem sentimento, não tem raiva, tem nada disso, é uma opinião técnica. Eu entrei numa dividida há um tempo atrás, que eu acho que é muito desse momento que a gente está vivendo político. Eu fiz um comentário em relação a um dirigente do São Paulo, e o meu comentário não teve nenhum viés político. Inclusive eu falei, eu acho que ele devia tomar cuidado em falar de política, porque as pessoas são tão acaloradas, a gente está vivendo um momento de extremismo, né, dos dois lados, que isso pode respingar na instituição. Foi só isso que eu falei. E aí já falaram que eu estava defendendo o Bolsonaro, porque o cara que eu falei é um cara de esquerda assumido, e eu nunca levei para o lado político, e aí teve uma confusão no programa, teve repercussão nas redes sociais, mas é o que eu sempre falo, eu deito a minha cabeça no travesseiro com a consciência absolutamente tranquila. Se as pessoas levaram por um lado que não foi o que eu disse, eu só posso lamentar. Eu tenho que manter a minha posição e ser muito claro nas minhas ideias. E eu fui. Então você não controla o mundo, cada um pode tirar a conclusão daquilo que você fala, cada um vai ter o cara que vai gostar mais, vai ter a pessoa que gosta menos. Eu pauto os meus comentários e o meu trabalho em cima de pilares de educação que eu aprendi com os meus pais. E disso eu não abro mão. Até na hora de criticar, é uma crítica construtiva, não à pessoa. Eu entendo que antes do jogador existe um ser humano e que a crítica dói. Dói para o pai, dói para a mãe, dói para o filho, por isso eu tomo muito cuidado. Isso não significa que eu não tenho o direito de criticá-los, mas eu acho que tem formas de você fazê-lo. Pô, cara, que demais. É legal ouvir esse depoimento seu, porque é natural que você faça um comentário e o Brasil, cara, ele tem esse problema de interpretação, né? De interpretar texto, interpretar o que as pessoas dizem. E é bem o que você falou, às vezes você tem convicção do que você disse, do que você quis dizer, e as pessoas elas não compreendem ou não querem compreender por N motivos, e aí vira aquele salseiro, você acaba sendo até agredido. Eu pergunto até, o meu comentário não foi exatamente falando desse caso em específico, mas porque isso acontece com muitas pessoas públicas, né? Você faz um comentário, as pessoas elas não gostam, elas não respeitam o seu comentário e elas vão te detonar no seu inbox, vão te ameaçar de morte e tudo mais. É uma loucura esse momento que a gente vive. Ô Caio, vocês são uma família religiosa? Vocês tentam passar valores relacionados a crenças, a fé para os pequenos? Faço, tenho, e é muito legal, é muito fofo. Até vou contar para você uma brincadeira que a minha filha fez ontem comigo. Porque a gente brinca muito, né? Aqui em casa, desafios. E nessa pandemia a gente tem almoçado muito. Era muito raro a gente almoçar, né? Praticamente impossível, porque as crianças saíam do colégio 4 horas. Então a gente só tinha o fim de semana e muitas vezes no domingo eu estou trabalhando e eles estão com evento, com festa. E agora nessa pandemia a gente, não vou te dizer todos os dias, mas quase todos os dias a gente senta nós 4 para almoçarmos. E aí tem brincadeira e tal. E aí a minha filha ontem fez isso. Ela falou, papai, quem são as pessoas da nossa família? Aí eu falei, filha, da nossa casa ou da nossa família? Que a família é muito grande. Ela falou, não, da nossa casa. Aí eu falei... Tá, ela falou, duvido você acertar. Eu falei, papai, a mamãe, você, o João, né, o irmão. Aí eu falei, a Nil, que é a babá dela, a Elza, que é outra menina que trabalha aqui em casa, e a Chantilly, que é a cachorra dela. Ela falou, errou. Eu falei, não errei não. Falou, errou. Faltou 2. Eu falei, quem, filha? Falou, Deus e Maria. Olha só. Eu falei...
filha, é verdade. E até fiz um post, acho que tá no meu Instagram, não sei se foi no Stories, ou acho que eu pus no feed, que foi uma das coisas mais fofas. Todos os dias eu falo pra ela, né? Eu falo, Valen, por que você é tão linda assim? Todos os dias, todos os dias. E aí ela já, às vezes ela tá com as amigas e fala, ai, pai, de novo, pai, você só me pergunta isso. E teve uma das vezes que eu falei, e ela foi muito espontânea, eu falei assim, filha, por que você é tão linda assim? Aí ela parou, ela tava com o iPad, ela parou, olhou e falou, porque Deus me fez assim, papai. Eu falei, muito bem, é isso mesmo. Então a gente é católico, assim. Que legal. Eles são batizados, então. Cara, eu não devia falar isso, tá? Porque é o maior desgosto do meu pai. Mas a baixinha eu não batizei, se acredita? Mas vou batizar. Eu falei que agora ela não vai ser batizada, ela vai mergulhar. O João é batizado e a Vânia a gente foi deixando, e o padrinho que eu tinha escolhido para ela acabou indo viajar, morar fora, e aí não tinha data, não tinha agenda, enfim, eu acabei deixando, mas ela será batizada, porque se tem uma coisa que o meu pai briga comigo, eu falo, filho, você não vai batizar a Vânia? Eu falei, pai, ela é mais católica que eu, ela acredita mais em Deus do que o pai, se bobear. Eu vou batizar, mas calma, o importante são os bons exemplos. Eu falei, não, pra mim é batizar. Eu falei, ela vai ser batizada. Cara, e é incrível, porque nesses acordos, com o seu pai, nesses acordos, você fez o mais difícil, que foi buscar um diploma na faculdade, e o mais fácil, que é batizar a pequena, você não fez. Ele tá certo de ficar bravo, né? Eu tô devendo. Pra quem não sabe, gente, a relação do Caio com as crianças, ela transcende até a casa dele, né? E eu tô falando do Caioba Soccer Camp, que é um projetaço que existe para proporcionar às crianças que estão em período de férias uma experiência única de atleta profissional de uma forma ali lúdica, além de dar a chance também de elas conhecerem vários ídolos de perto e tal. Caio, queria que você falasse para a gente um pouco sobre esse projeto e os objetivos dele, porque eu sei que existe uma preocupação social muito bacana que direciona os passos desse projeto, né? O Caioba Soccer Camp já tem 3 anos de existência. É um camp, né? Na verdade é um final de semana onde a gente leva as famílias, a gente faz aqui em São Paulo no Clube Med de Mogi. Por final de semana nós colocamos em torno de 1.200 pessoas no hotel, é a capacidade máxima do hotel. Num ambiente super familiar, então tem atividade para os pais, tem atividade para as mães e tem atividade para os meninos e meninas que estão inscritos no Caioba Soccer Camp. São treinos de futebol e depois a gente acaba com um grande campeonato de futebol, onde o nosso objetivo não é revelar jogadores, não é identificarmos talentos e direcionarmos para clubes, é fazer com que essas crianças tomem gosto pelo esporte e aprendam bons valores através dele. Então, eu não dou medalha para o campeão, para o artilheiro, para o melhor jogador, não. O primeiro e o último colocado recebem a mesma medalha, o mesmo diploma, os mesmos presentes, só que é uma coisa tão legal, é tão espontânea, tão bacana. E qual é o nosso diferencial? É a família. Porque se você levar o teu filho para jogar bola em algum camp, você vai deixar o teu filho e depois ele vai te contar como é que foi. O nosso não, a gente não aceita que a criança fique sem os pais. Então é uma grande confraternização em família. A gente já fez alguns internacionais, então levamos as crianças para jogar no Manchester City, treinar e assistir o jogo. Treinaram dentro do Barcelona, conheceram o Messi, o Gabriel Jesus, o Suárez, o Felipe Coutinho, depois assistiram o jogo do Barcelona também. Fizemos em Orlando, e a gente tem um lado social muito forte. Então, toda a edição a gente abre algumas vagas ou para comunidades carentes aqui de São Paulo, ou como projeto de inclusão. Então, nós levamos crianças com autismo, nós já levamos a base da seleção brasileira de síndrome de Down, justamente para conviver com as outras crianças e para que eles entendam que são, cada um dentro da sua realidade, crianças absolutamente especiais. Então, eu acho que nessa faixa etária, são crianças que a gente faz o camp de 5 a 14 anos, elas, é gratificante quando o pai e a mãe vem te dar um abraço emocionado no domingo, quando acaba, e fala, Caio, o que você proporcionou para o meu filho, eu não tenho como te agradecer. Ele falou que isso aqui é mais legal que a Disney, que entre ir para os Estados Unidos ou vir para o Caioba, ele quer vir para o Caioba. E aí depois você vai tendo relatos, o tempo passa e se encontra, porque vira uma grande família,
por mais que sejam 250 crianças por edição, elas acabam voltando, a gente tem um feedback super positivo, e aí você encontra no shopping, ou encontra aqui em São Paulo, ou recebe uma mensagem pelo celular, e os pais falam, poxa, o meu filho virou a chavinha no Caioba. Ele nunca foi muito ligado a futebol e agora, cara, ele quer jogar todo dia, ele quer assistir o jogo comigo, isso eu tenho que agradecer a vocês. Eu acho que essas criançadas, elas precisam se divertir. Eu acho que você tem a idade da cobrança, tem a idade das obrigações, mas assim, tem que se divertir. Então, o que a gente quer com o Caioba, a gente leva influenciadores, então foram Fred, Ale Xavier do Desimpedidos, o Ju Canalha, foram o vosso canal, foi os banheiristas, o Ale Oliveira. A gente leva as meninas do futebol feminino, então já foi a Natália e a Bianca do futevôlei, já foi a Andressa Alves, enfim, muitas meninas. A gente leva jogadores, já foi o Anthony, o William do Palmeiras, o Diego Souza. A gente leva muitos ex-jogadores, Kaká, Denilson, Cafu, Elano, Fábio Luciano, Bebeto, Zete. Enfim, é um grande final de semana, mas basicamente a gente quer que as crianças se divirtam e saibam trabalhar em equipe. E trabalhar em equipe é respeitar as diferenças, respeitar os professores, respeitar os horários e aprender a ganhar e perder. Então, acho que, se você me perguntar, cara, hoje, com certeza, é o trabalho, se a gente pode chamar de trabalho, que eu mais me orgulho, porque eu acho que a gente tem a oportunidade de transformar a vida dessas crianças com bons exemplos através do esporte. Cara, que projeto maravilhoso e grandioso, hein? Fantástico, Caio. Parabéns, cara. Parabéns para você, para a agência que produz isso com você. Parabéns para todos os patrocinadores, apoio. Porque, bom, eu como jornalista já trabalhei com assessoria de imprensa em agência. Eu sei o quão trabalhoso é e o quão gratificante é o dobro, assim. Porque é muito gostoso, principalmente quando tem essa veia social, né? Eu fiz questão da gente falar do Caioba Soccer aqui, porque eu conheço a distância, né? Nunca fui. Fiquei até chateado de você falar que é só para 14 anos, porque agora eu não vou poder me inscrever. Não, mas o jogo dos pais, fantástico. Tem o jogo dos pais e o jogo das mães. É a hora que a gente faz o time das estrelas, você vai jogar contra o Kaká, o Sheik, vai todo, você joga. Tem o jogo dos pais, tem o jogo das mães e tem o camp das crianças. A gente faz atividade para todo mundo. Putz, show de bola. Agora sim. Agora que eu já sou um senhor de idade, já sou praticamente um atleta aposentado. Muito bem, cara. Que o teu joelho tá perto do meu. Caio, você é amputado, você joga melhor que eu. Para, né? Demais. Ô, Caio, inclusive é o seguinte, agora, claro, né, a pandemia meio que melou tudo, mas quem tiver interesse em colocar o filho e tal, como que faz? Caioba Soccer Camp, @Caioba Soccer Camp, o nosso Instagram. caiobasc.com.br é o nosso site, mas no Instagram eu acho que é o caminho mais fácil, lá já tem o link que te leva para o site e é só se inscrever. A gente, estamos super felizes, a gente no último evento as 250 vagas acabaram em 16 minutos, é uma loucura, porque é isso, acho que tem muita verdade, sabe, tem muito coração no Caioba Soccer Camp. E quem vai não deixa de voltar nunca mais, assim, vira sócio e muito por conta disso que eu te falei. Eu não sei se, a gente ouve bastante isso, as mães falam, não sei se a gente gosta mais ou as crianças, porque além de ter um tempo para curtir, tem atividade para todo mundo e na hora que você vê o teu filho feliz, você tá feliz, né? A gente como pai, tudo que a gente quer é ver nossos filhos se divertirem. E a gente, nessa época de online, é o momento da gente ter um presencial com o nosso filho, né? Sair um pouco da tela, curtir um pouco o que é de verdade. E além dessa coisa da família, como você falou, né, cara? São as competências que o esporte traz para a vida de qualquer ser humano. O trabalho em equipe, a disciplina, que são pilares de qualquer criação minimamente saudável, né? De qualquer filho, né, Caio? É isso. A gente, durante essa pandemia, a gente criou vários tipos de ativação que é justamente para interagirmos, né, com as crianças. Então a gente teve, com todos os nossos patrocinadores, a gente deu uma caixa, a gente chamava de Magic Box, né? Então foi surpresa e cada uma das crianças que vão participar dos próximos eventos, que a gente tinha em maio, nós adiamos para setembro, não nos sentimos confortáveis para fazermos agora em setembro, adiamos para novembro.
que eu acho que até lá já vai estar muito mais controlado, se Deus quiser as escolas já vão ter voltado, a vida vai estar com todos os cuidados um pouquinho mais normal. Mas a gente teve várias lives, a gente criou jogos interativos, a gente teve a Magic Box, que era uma caixa de presentes para as crianças, que todos os nossos patrocinadores deram e teve um retorno super legal. A gente tá procurando sempre se reinventar, mas é uma coisa que os pais falam assim, puxa, o Caioba é a hora que eles desligam um pouquinho do videogame. Isso não significa que não tem, a gente tem um videogame no Caioba também, tem um FIFA lá para eles jogarem, mas quando você vê aquele campo de futebol e um hotel à tua disposição, eles querem gastar energia, sabe? Então é muito gostoso, a gente tá feliz. E obrigado pelo espaço, Guifer, obrigado pelo bate-papo e pela oportunidade de falar um pouquinho do projeto. Imagina, a gente tem que dar espaço pro que é bom, porque a gente está falando de paternidade, cara, e são projetos como o seu que honram efetivamente a paternidade, o relacionamento em família, o relacionamento pais e filhos. E Caio, a gente está chegando ao final do programa, e antes até do nosso quadro de encerramento, eu queria ouvir de você um pouco sobre a Renata, a sua esposa e mãe dos seus filhos. O que ela proporciona e já proporcionou a você em relação ao teu crescimento enquanto homem e pai? Cara, tem aquela velha frase que por trás de um grande homem existe uma grande mulher. E eu não vou dizer que eu seja um grande homem, mas eu posso te dizer que ter ela do meu lado me ajuda e me faz crescer muito. Ela abriu mão de muita coisa e hoje ela é uma super mãe. Ela se dedica a levar e buscar as crianças no colégio todos os dias, em ter esse cuidado com a educação, que é um pilar importante aqui em casa. Então, assim, não vou nem entrar no mérito da questão homem e mulher, que a gente se dá muito bem, nós já temos 12 anos de casado, e acho que a gente vai ficar para a vida inteira, pelo menos esse é o objetivo. Mas, assim, eu acho que os pais têm que criar juntos, e vocês têm que ter valores muito parecidos, e nós temos. Então, assim, a vida é feita de grandes momentos, de boas experiências e alguns sacrifícios. Eu tenho que fazer e, às vezes, por conta da minha profissão, ela acaba ficando sobrecarregada e ela tira de letra. Então, assim, é uma super mãe, é uma super esposa. Eu acho que Deus me iluminou para que eu escolhesse com carinho, viu, a minha companheira de vida. Ah, que demais, cara. Parabéns para vocês e vida longa. E que tenho certeza de que esse amor ele respinga de forma ao cubo, tanto no João quanto na Valen. Caio, a gente chegou ao momento mais aguardado do nosso programa, que é um quadro muito, muito especial. E eu já explico o porquê e como funciona. É hora dela, a Cápsula do Tempo. Senta que lá vem a história. É na Cápsula do Tempo que o Caio vai guardar uma mensagem que ele vai buscar lá no fundo da alma para deixar para o João e também para a Valentina. É um recado já tradicional aqui do podcast em que um convidado, olha só, hein, Caio, o convidado grava para que seus filhos possam ouvir no dia em que ele, o pai, não estiver mais aqui nesse mundão. Então, sabe aquele momento em que a gente mais precisa de uma palavra do pai para seguir diante de uma dificuldade, ou até mesmo para compartilhar um momento de alegria, mas aí a gente olha para o lado e vê que fisicamente ele não está mais aqui. Então, Caio, você pode gravar uma mensagem só para os dois filhos, uma mensagem só para os dois filhos, ou gravar uma mensagem para cada um deles, fechado? Então a palavra é tua, em primeira pessoa, se esqueça de tudo ao seu redor, valendo. Filho, filha, você sabe o quanto eu amo vocês. Todos os momentos que a gente passou juntos foram únicos, especiais. E eu sou muito grato por ter tido vocês na minha vida. Hoje eu não estou mais do lado de vocês, mas acreditem em vocês. Ponderem, tomem a decisão e depois que vocês tomarem a decisão, mergulha de cabeça. Ouçam e respeitem os mais velhos. Mas nunca percam a confiança e nunca esqueçam do que vocês são. A essência de vocês é boa, o coração de vocês é bom. Então sejam felizes que aonde o papai estiver, eu vou estar rezando, torcendo e orgulhoso daquilo que vocês se tornaram. João, te amo, Valen, te amo,
que vocês sejam muito felizes. Pô, cara, que incrível, hein, tudo isso. Parabéns por ser esse paizão, parabéns por esse amor e dedicação infinitos pelos seus filhos. Eu acho que diante de um mundo tão odioso e irresponsável, né, diante de uma sociedade masculina em que grande parte abandona seus filhos, quando a gente vê alguém demonstrar um sentimento tão verdadeiro e um senso de zelo pelo seu bem maior, que são os seus filhos, é realmente emocionante. Obrigado por esse momento, porque realmente foi lindo demais, Caio. Eu queria que se tivesse gravado, porque na hora que eu tava falando, o João chegou aqui. E aí ele ouviu e veio correndo dar um abraço aqui no papai, chorando aqui, emocionado. Ah, que demais, cara. Esse moleque é muito especial, ele sabe o quanto eu amo ele. Ele tá aí? Tá aqui, agora tá aqui na frente. Manda um beijão para ele, um beijão para Valen também. Poxa, eu fico também emocionado porque, como eu falei, quando a gente vê, cara, o amor paterno, né? Como eu falei, diante de uma sociedade às vezes tão irresponsável, a gente vê tantas crianças crescendo sem pai, tantas crianças só com mães. Então é muito legal quando a gente encontra pessoas que estão comprometidas, sim, com os filhos, com o relacionamento, pais e filhos, relacionamento em família, comprometidos com o futuro, porque isso respinga no futuro de uma nação inteira, não só no futuro dos seus filhos. Então, parabéns de verdade, eu espero que você tenha gostado do papo tanto quanto eu gostei, né? Fugir um pouquinho do futebol, eu acho que você está mais acostumado a falar do futebol. E é isso, cara. Brigadaço. Imagina. Obrigado você, Guifer. Parabéns de novo pelo trabalho. Obrigado pela oportunidade de falar de família, dos meus filhos, que é a coisa mais importante que eu tenho na vida. E conta comigo, cara. Vai ser um prazer. Sempre que você quiser, estou à disposição. Obrigado, Caio. Bom, agora sim o episódio chegou ao final. Eu quero agradecer de coração você que esteve com a gente. Se possível, compartilhe essa positividade também com as pessoas que conhecem, porque o meu trabalho aqui é um trabalho muito árduo, sem equipe, sem estrutura, e é conduzido e fortalecido somente pelo amor. Então, vou ficar muito grato se você que ouviu puder repassar essa energia boa, tá bom? Então, quero mandar um super beijo para Robertinha, assessora do Caio, que de forma muito gentil e profissional tornou nosso encontro possível. Beijos, Robertinha. Como eu falei, né, já agradeci o Caio, obrigado de novo. O Caio, que agora inclusive é meu parça, chupa mundo. Obrigado por ter aceito o convite para vir aqui compartilhar essa rica experiência paterna. Beijo para você, para Renata, para o João, para Valen. Deus abençoe de coração, tá bom, Caio? Valeu mesmo. Obrigado de coração, pessoal. Agora acabou mesmo. Sigam o @FernandoGuifer nas redes sociais, porque tem muito mais material relacionado à paternidade por lá e também diversos outros temas. O livro Paternidade.doc também está a caminho e vai chegar pela editora Lumen Juris assim que essa quarentena deixar a gente em paz. Então, não percamos esse livro de vista, beleza? Valeu, gente. Valeu, Caio. Obrigado a todo mundo. Valeu, João, que está aí no cantinho. Até a próxima. Fui! Você ouviu Paternidade.doc com Fernando Guifer.